Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor José Neto e hoje vamos falar sobre irrigação, tá? Bem, o que é irrigação nos termos técnicos, né? É a técnica de aplicação artificial de água que será utilizada para repor a água consumida pelas plantas no processo de transpiração e evaporação, comumente chamada de evapotranspiração, ou seja, é um mecanismo de você repor a água que a planta está perdendo nas suas atividades respiratórias, tá certo? E por que isso acontece? Nós vimos que quando a planta está realizando fotossíntese, né, ela tem a produção de fotoassimilados, certo? A gente falou isso já em algumas aulas, daquela relação fonte-dreno, né? Então a água nada mais é que ela serve de substrato para fornecimento de oxigênio e hidrogênio para a planta, né? E absorver os minerais do solo, né? Com auxílio do que? Da água. Então aquela solução de solo, né? Que nós temos com água e nutrientes é absorvida pela planta, tá? Então existe um fluxo, né, de água, relação planta, solo e atmosfera, certo? Vou falar um pouco do contexto histórico da irrigação. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 10, encontramos um rio, desculpe, que saía do Éden para regar o jardim. E de lá se dividia em 4 braços. O primeiro chamava Fison, o segundo chamava Geon, o terceiro chamado Tigre e o quarto Eufrates. Ou seja, desde a Bíblia, né, já tem relatado quando, né, e como começou a se usar a água como irrigação. Pois nessas regiões que a gente fala aqui, né, é onde foi um berço, né, daquela região do continente, né, da África ali, para a agricultura da época, né. Então, nas margens do Rio Nilo, no Egito, na Índia, já tem relatos 5.000 anos atrás do uso para irrigação, de forma artificial. Na China, 4.000 anos e os romanos, 2.000 anos, né, atrás. Então, como que era feito esse sistema de irrigação? Existia vários tipos, né, mas principalmente por uma questão de irrigação por inundação, tá? Então, por que a gente tem que irrigar? Bem, primeiro, é um seguro contra a seca, né? No Brasil, a gente tem chuvas bem definidas, né, durante o verão, em algumas partes do país chove o ano todo, né? Principalmente na região ali mais da Amazônia, né? São chuvas que são pontuais, porém a gente tem períodos de estiagem, né, que a gente fala seca. Então nesse período é muito importante você fornecer irrigação. Por quê? Porque você consegue produzir por mais tempo, né? Melhora a qualidade do produto, né? Um produto com boa irrigação, ele tem uma maior absorção de nutrientes. Então com isso você tem uma qualidade melhor nutricional, né? Além de aumentar a produção. Você colhe fora de época, né? Como eu falei para vocês, vocês conseguem ter uma quantidade de safras maiores no ano, sem depender da chuva, tá? Otimização dos custos de produção, ou seja, você consegue aumentar a lucratividade e com isso você diminui os custos, né? E flexibilização da produção, né? Que você consegue produzir o ano todo. Então esses são os principais pontos que eu acho que é relevante para vocês, né, entender. O professor, você vai ensinar a gente a calcular como irrigar? Não, não vou, pessoal. Por quê? Que é uma ciência muito grande. Então, assim, eu estou falando para vocês os principais nuances, né, da irrigação, para vocês entenderem um pouco, né, os tipos, né, para que serve, a vantagem e desvantagem de cada um. Tá, beleza? No mundo, pessoal, 100% da água, imagine toda a água do mundo. Apenas 2,5% ela é doce, mas apenas 0,3%, né, que estão nos rios e lagos, são utilizados para irrigação. Então isso chama a gente para quê? Para se atentar o quanto importante é você regular a água na irrigação. Não basta você só jogar água, você tem que jogar água na quantidade, na medida e no momento certo para a planta, tá? Lembrando que cada estágio, né, que a planta tem, ela tem um consumo diferente de água, tá? Então aqui eu trouxe para vocês uma disponibilidade de vazão média de alguns rios pelo mundo. Veja que o Brasil é o que tem a maior disponibilidade de água disponível para irrigação do mundo, tá? Só que alguns pontos a gente começa a ficar preocupado. Por quê? Falta muita intervenção regulamentar no Brasil. Lógico, a gente vai ver que existem os órgãos que controlam, só que ainda precisa de uma maior fiscalização, né? Por quê, professor? Você é contra o avanço da agricultura? Não, não sou, pessoal. O problema é que o uso indiscriminado de água, né, do uso da água para irrigação,
você pode cometer alguns problemas com contaminações, principalmente biológicos e químicas, né? Com a utilização de agroquímicos, né, agrotóxicos, você pode poluir os rios, né? Despejo errôneo por indústrias, você pode aumentar despejo de esgoto doméstico, então isso tem a contaminação de coliforme fecal e a qualidade não serve para irrigação, tá? Então por isso que é importante a gente analisar esses dados. Os sistemas de irrigação, né? Como eu já disse, serve para suprir a demanda de água das plantas de uma forma artificial, né? Aquilo que a gente já falou, né? Solução de solo, que é nutrientes mais água, né? Ela é absorvida pelas raízes, que naquele momento está sendo dreno, vai para a fonte, que são as partes fotossintéticas, né? Onde ocorre a fotoassimilação, a produção dos fotoassimilados. E aí, nesse caso, ele está sendo a fonte e vai para os drenos, né? Que é frutas e sementes. Aí você tem o quê? O crescimento do fruto, o crescimento dos grãos, enfim. E tem dois pontos muito importantes que a gente tem que ter claro quando a gente fala de sistema de irrigação, né? Ponto de murcha permanente. É o ponto em que a planta tem sua taxa respiratória alta, perdendo mais água do que entrando pela falta de excesso de disponibilidade, onde ela murcha e se torna irreversível, ou seja, aquela murcha ela não tem volta, né? Isso a gente fala ponto de murcha permanente. E outro termo que é bom a gente gravar é capacidade de campo, que é a capacidade máxima do solo em reter água, acima do qual ocorrem perdas por percolação de água no perfil do solo por escorrimento superficial, tá certo? Então aqui é uma imagem ilustrando tudo aquilo que a gente está falando, né? Quais são os fatores que causam a perda da água, né? Radiação solar, velocidade do vento, né? E a umidade do ar. Como que isso vai acontecer? O vento, quando ele passa sobre as folhas, ele está levando o ar, né? Ele está levando o ar, ele vai levar o quê? A água que está ali disponível, né? Naquela atmosfera ali. Radiação solar por causa do calor. E a umidade relativa do ar, quando você tem um equilíbrio de gradientes, se a umidade do ar está muito baixa, né? E você tem a planta realizando a respiração, você tem o que? Uma saída maior de água do meio dela para o meio externo para existir aquele equilíbrio de gradientes, tá? Um equilíbrio de massas, vamos dizer assim, beleza? Então, mas quem que regulamenta a irrigação no Brasil? A gente tem dois tipos, né? A gente tem a parte governamental, né, e a parte não governamental. A parte governamental, ela fica, né, responsável por criar, né, a legislação e também fiscalização. Ela pode ser feita tanto em forma conjunta ou isolada. Então, na esfera federal é a ANA, Agência Nacional das Águas. Estadual é algum órgão gestor, né? Cada estado tem um nome diferente. E no municipal são as prefeituras que fazem essa parte, né, de regulamentação, tanto de barragens, né, como na parte de ortoga, né, de irrigação. E a não governamental, né, são universidades, organizações científicas, ONGs, etc. Né? Então, pontos que a gente tem que sempre levar em consideração: o dimensionamento da água, né, para irrigação. Né? Como que é isso, professor? Isso, pessoal, deve ser feito por profissionais, tá? Ah, professor, mas assim, eu queria que o senhor ensinasse pra gente. Olha, pessoal, uma coisa eu ensinar a vocês, né, como que faz. Só que o seguinte, você tem que... É um projeto, você tem que assinar, né? Então você tem que ter uma formação específica para fazer esse tipo de trabalho, tá certo? Outra coisa importante, pessoal, é o pedido de ortoga para o uso dos recursos hídricos. O que é isso? Esse pedido de ortoga ele vai levar em consideração vários cálculos, né? Que é vazão por 50, QL50, enfim. Mas é a capacidade que o afluente tem, né, ao longo do ano, o tanto que você vai, né, absorver dele, sendo que você não pode comprometer ele. E uma coisa que é muito importante, eu coloquei no último tópico aqui, que a ortoga ela tem que sair no nome de todos aqueles, né, que fazem vizinhança com o afluente, tá? Então os vizinhos de divisa, enfim. E eu coloquei na questão legislação aqui, porque assim, se você mora numa cidade que faz divisa com um estado ou com outro município, você tem que se atentar. Por quê? Para município, estado, a legislação muda, né? Principalmente a questão estadual, né? Então você tem que se atentar a isso. E
quando você requerer o recurso para o uso hídrico, né, você tem em base esses cálculos, tanto dos vizinhos que eles consomem, né, a quantidade de vazão do rio, córrego, do lago, etc. Tá certo? Então agora vamos falar um pouco sobre os sistemas de irrigação. Existem 4 tipos, né, hoje, que são os mais difundidos, que são por aspersão, localizada, subterrânea e inundação. Tá? Aspersão é a simulação de chuva artificial direcionada que jorra pequenas gotículas absorvidas pelo solo, exemplo, pivô central, aspersores, etc. Localizada é uma das técnicas mais utilizadas, principalmente nas áreas mais secas, onde a água é aplicada nas raízes, certo? E ela é mais, assim, eu acho que é a mais importante de todos os sistemas, porque você consegue direcionar melhor essa água, né? Você consegue localizar ela e ter uma melhor eficiência, né? Quais são os tipos dela? É gotejador, microespessor, chique-chique, tá? Inundação é quando a água é conduzida para filtração pela superfície do solo, né? Os métodos mais comuns, que são os que mais realizam irrigação por sulcos, os solos inundados, né? Apresenta baixo custo de energia e manutenção e não recebe influência do solo. A sua desvantagem é que o aumento da água parada, né, prejudica as plantas, certo? E tem um fenômeno, pessoal, que chama salinização. O que é salinização? Quando você tem um excesso de irrigação ou excesso de água por muito tempo, os sais minerais que estão em camadas mais profundas, eles sobem, né? E ali você tem a formação de sais. E os sais, eles são ruins para as plantas, sabe? Então, forma NaCl mesmo, e outros tipos de sais, né? Então, qual que é a desvantagem disso no solo? Você tem a queima na planta. O que é isso, professor? Queima na planta? Tem fogo ali? Não, não tem. É uma questão de pressão osmótica, né? O meio mais concentrado vai para o menos concentrado. Então, a água que está na planta, ela vai para esses sais, né? Esses sais puxam essa água. E isso causa uma desidratação ou a queima nas plantas, tá? A subterrânea é um tipo de irrigação mais moderno, né? Acho que é o top 5 aí, o top 4, né, da irrigação. Por quê? Foram sistemas criados pelos israelenses, né? Então, o que consiste? Os microtubos, eles ficam por debaixo da terra, né? E eles fornecem água direto na raiz, né? Quais são as vantagens? Você tem o melhor uso da água, economicidade, você consegue fazer fertirrigação, que é colocar fertilizantes na água, disponibilizar para a planta, você economiza. Só que o problema, o custo de implantação é muito alto, né? E é uma tecnologia muito, muito, muito cara. Mas, cara sim, em relação às outras, tá? Mas lógico que ela tem suas vantagens competitivas e ao longo do tempo você pode lucrar, né, com esses sistemas pelas economicidades que você consegue e efetividade, tá bom? Então aqui mostrando, né, a primeira imagem aqui é uma irrigação subterrânea, aqui por inundação e arrozais, tem muito, né, é o mais antigo também utilizado, como vimos. Temos por aspersor aqui, né, cotejamento e pivô central, que também é um tipo de aspersão, tá? Então, bem, pessoal, é isso a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tem um material extra disponibilizado para vocês, tá? Qualquer dúvida, não deixe de tirar, tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus.